Bom, então vamos continuar um pouco o assunto da semana, do encontro anterior, né? Eu não tenho certeza mais que dia foi, de sequências. Então, lembrando uma sequência, é uma função, f ou a ou qualquer coisa, definida num conjunto A, em geral assumindo valores numéricos, então R, ou talvez os complexos, né? E esse conjunto A aqui, ele pode ser Z, ou pode ser os naturais, com ou sem o zero. Bom, não é muito preciso exatamente o que é uma sequência. Se ela só estiver definida nos números primos, por exemplo, isso em geral não seria chamado de uma sequência, mas não é muito preciso o que é. Bom, o que é uma recorrência? Uma recorrência é uma maneira de definir uma sequência em que cada termo, especialmente se ela for desse tipo aqui, definida nos naturais com ou sem o zero, em que cada termo ele é dado como uma função do anterior ou dos anteriores, né? Então, seria uma coisa desse tipo aqui. A n mais 1 é uma função qualquer do AN, ou mais geralmente, pode depender de vários termos anteriores. Esse conceito é meio geral demais, então talvez valha a pena a gente focar em alguns exemplos de recorrências. Então, o que é uma recorrência linear de segunda ordem? Homogêneo e com coeficientes constantes. É uma recorrência da seguinte forma, em que o AN mais 2 ele é dado por essa equação. Ela pode ser escrita, talvez para ficar mais no formato daquilo ali, você prefira escrever assim, né? Ou talvez você prefira mudar um pouquinho os índices aqui para ter a n ou a n mais 1 do lado de lá, mas são variações menores, tá? Onde beta e gama são números constantes reais ou possivelmente números complexos. Então, um exemplo desse tipo muito especial de recorrência, um exemplo famoso, é a sequência de Fibonacci, onde a gente define A0 igual a 0, A1 é igual a 1, e a n mais 2 é a n mais 1 mais a n. Assim, aplicando essa regra, eu tenho A2 é 0 mais 1, que é 1,
A3 é 1 mais 1, que é 2. A4 é 1 mais 2, que é 3. A5 é 2 mais 3 é 5. A6, 3 mais 5 é 8. E assim por diante. A sequência de Fibonacci, ela aparece em um monte de problemas e de aplicações e de exemplos. E seria claramente desejável a gente ter uma fórmula direta para o AN. Fosse assim, AN igual a uma fórmula de N. Não dependesse dos termos anteriores. Tá? Porque se você simplesmente usar essa definição aqui, você está dando um passo de cada vez, né? Se você quiser calcular o A1000 assim, né? Em princípio, você teria que andar 1000 passos. Tem várias maneiras, entretanto, de calcular o A1000 sem ter que calcular 1000 passos, e a mais óbvia é ter uma fórmula para isso. Então, vamos ver um teorema. O que significa linear? Tá, boa pergunta. O que querem dizer esses vários termos, né? Coeficientes constantes são esses coeficientes aqui, beta e gama. Eles não são funções de n. Tá? Homogêneo significa que aqui do lado direito da equação eu tenho o número zero, em vez de ter uma função de n, uma outra sequência. Segunda ordem significa que você está falando para achar um termo, você olha para os dois anteriores. Então, terceira ordem, para achar um termo, você olharia para os três anteriores. Tá? Linear significa... talvez eu devesse definir geralmente o que é uma recorrência linear, né? Que aí essas explicações todas que eu dei, eu acho que fariam mais sentido. O que seria uma recorrência linear de ordem K? Seria... Seria uma coisa desse tipo, tá? Onde você relaciona, você acha cada termo da sequência como uma expressão nos K termos anteriores, tá? Mas esses coeficientes aqui são funções de n dadas, e isso aqui também é uma função de n dada, tá? Então isso é a forma geral de uma recorrência linear, tá? Talvez a pergunta seja por que dar um nome para uma coisa ao mesmo tempo geral e complicada, porém bastante especial, né? A resposta é que existe uma teoria que
generaliza o teorema que eu vou enunciar agora, que fala de recorrências lineares em geral. Tá? Não existe basicamente teoria nenhuma sobre recorrências não lineares. Tá? O que existe para recorrências não lineares são problemas onde você faz uma observação esperta para uma recorrência específica. Existem exemplos importantes que aparecem em alguma aplicação, né? Quando você está tentando demonstrar algum teorema, às vezes aparece uma recorrência não linear e aí você vai dar um argumento esperto para ela. Mas não existe uma teoria... não existe muita coisa assim, tipo uma teoria geral de recorrências não lineares. Para recorrências lineares tem uma teoria geral, tem uma espécie de fórmula geral, assim, não é bem uma fórmula geral, mas uma coisa mais ou menos, tipo uma fórmula geral, e usa muita álgebra linear. Tá? Então, a palavra linear aí tem a ver com isso, tá? Porque talvez você, olhando só para a recorrência, não esteja claro onde está a linha aí, né? Linear lembra linha reta, né? Onde está a linha reta? Né? A explicação é que a linha reta está longe, tá? A linha reta, ela está lá na origem do nome, quando você começa a falar de álgebra linear e transformações lineares e coisas desse tipo. Lá tem a linha reta e aqui você está um pouco longe. Suponha... Eu vou enunciar o teorema de uma maneira um pouquinho diferente do que está nas notas. Nas notas, eles privilegiam o caso real por algum motivo. Eu vou enunciar aqui para o caso complexo. Eu acho que fica um enunciado mais limpo. E aí aquilo ali é um caso particular. Suponha que a sequência AN satisfaz a recorrência linear linear segunda ordem, coeficientes constantes, onde todo mundo é complexo aqui. Podem, obviamente, ser reais também. Sejam lambda 1 e lambda 2 as raízes da equação auxiliar. Então, a gente tem que quebrar em dois casos aqui. Se lambda 1 e lambda 2 são raízes distintas,
que é o caso mais geral, obviamente, né? Você vê uma equação do segundo grau, você espera que as raízes sejam distintas, é uma excepcionalidade que as duas raízes sejam iguais, né? Existem constantes C1 e C2 complexas, né? Com a n é C1 lambda 1 elevado a n mais C2 lambda 2 elevado a n para todo n. Ou seja, a gente obtém uma fórmula muito simples para o AN, tá? Como uma soma de duas PGs, tá? E lambda 1 e lambda 2 são as razões das duas PGs. O caso lambda 1 igual a lambda 2, ele precisa ser tratado de forma especial. Só uma observação aqui, né? Seria loucura copiar essa fórmula aqui, porque aí você poderia juntar os dois termos, tá? Você poderia juntar os dois termos e aí o que você estaria dizendo seria que a única solução da recorrência é uma PG de razão lambda. E isso é obviamente falso, porque você pode fazer A0 igual a 0, A1 igual a 1, e isso claramente não é uma PG, né? Porque é impossível uma PG se anular e depois deixar de se anular, né? Agora, pode parecer um pouco engraçado que a fórmula mude, tá? Então eu vou fazer uns comentários já sobre isso, mas deixa eu enunciar aqui o que acontece, depois eu faço um exemplo e comentários. Então, no primeiro caso, você tem uma soma de duas PGs. No segundo caso, você tem uma PG e o produto de uma PA para uma PG. Se você preferir, você pode escrever isso aqui também assim. Como o produto de uma PA por uma PG. Tá? Antes de demonstrar esse teorema, eu queria fazer dois exemplos aqui, um da Fibonacci e outro, ou três exemplos talvez. Um da Fibonacci, um outro em que você tem uma raiz dupla, para a gente ver o caso B aparecendo, e um terceiro em que a sequência é real, mas as raízes podem ser complexas. Esse é Fibonacci, né? Então, a equação auxiliar fica sendo essa daqui, que tem raízes lambda igual a 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2, ou seja, duas raízes distintas.
uma real positiva, um pouco maior que 1, a outra real negativa entre 0 e entre menos 1 e 0, né? Então, pelo teorema, esse é o número de ouro, exatamente. Vamos escrever dessa forma. Esse daqui pode ser chamado de φ barra. Devem, portanto, existir C1 e C2 com Então, devem, portanto, existir essas constantes C1 e C2 para as quais isso aqui dê certo sempre. Então, tome dois casos, digamos, n igual a 0 e n igual a 1. Então, eu tenho que C1 mais C2 tem que ser 0 e φ C1 mais φ barra C2 tem que ser igual a 1, tá? Daqui, naturalmente, eu tiro que C2 é menos C1. Então, isso aqui eu posso escrever como C1 φ menos φ barra. Tá? Φ menos φ barra é a raiz de 5. Tá? Então, raiz de 5 vezes C1 é igual a 1. Então, C1 é raiz de 5. C2 é menos raiz de 5. Então, chegamos à conclusão Tá. Se você não acreditar no teorema, ou se você não tiver visto a demonstração, você pode demonstrar isso facilmente por indução. Não? Você já tem os casos base 0 e 1, como foi montado para isso, tá? Então, você pega simplesmente essa fórmula, substitui aqui e você vai ver que vai dar certo. Vamos ver outro exemplo. Digamos que eu considero essa sequência aqui. Tá? Então, vamos calcular alguns termos dela. Tá? Talvez para calcular alguns termos seja mais prático escrever isso assim. Né? 4 vezes a diferença entre os dois anteriores. Então, eu tenho A2 é 4, A3 é 3 vezes 4, 12, A4, essa diferença é 8 vezes 4, 32,
a 5. Essa diferença é 20 vezes 4, 80. Essa diferença aqui é 48 vezes 4, 192. Né? Isso. Então, tem várias maneiras de procurar uma fórmula aí. Você pode procurar por tentativa e erro, é um método perfeitamente bom, mas com esse teorema aí a gente sabe chegar numa fórmula sem precisar fazer tentativa e erro. A gente vê que esse exemplo foi montado para ter uma raiz dupla. Então, a gente deve ter que a n deve ser uma coisa dessa forma daqui. Então, substituindo n igual a 0 e n igual a 1, né? Eu tenho que C1 vezes 1 tem que dar 0, e C1 mais C2 vezes 2 tem que dar 1. Então, isso aqui significa que C1 é 0 e C2 é igual a meio. Então, a fórmula desejada é essa, que você pode checar. Vamos checar, por exemplo, aqui para o A5. 5 vezes 2 elevado a 5 dá 5 vezes 32, que dá 160, dividido por 2, 80, deu certo. Terceiro exemplo, eu vou voltar aqui no lugar do Fibonacci para não apagar o enunciado. Digamos que eu tenha essa recorrência, que novamente talvez você prefira escrever assim. 4 vezes o anterior, menos 5 vezes o cara que está 2 jogadas atrás. Quatro vezes 4, 16, menos 5, 11. Quatro vezes 11, 44, menos 20, 24. 4 vezes 24, 96. Menos 55, 41, né? Tá, então, são números aí que, se eu parando por aqui, se você for pouco persistente, parar nesse ponto relativamente cedo, você pode ter a impressão que são inteiros positivos, que estão crescendo, 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 crescendo. Né? Se você continuar, você vai ver que isso não é verdade, que isso vai trocar de sinal, mas pela equação você vê isso muito mais diretamente.
Você tem duas raízes complexas aqui, né? Dois mais i, 2 menos i. Então, você deve ter a n é igual a C1, 2 mais i elevado a n, mais C2, 2 menos i elevado a n. Talvez você ache engraçado que o problema que só tinha números reais, de repente apareceram números complexos. Mas a álgebra é assim, né? Ela gosta de números complexos. Então, fazendo n igual a zero, eu tenho C1 mais C2 igual a zero. Então, C2 é menos C1. E fazendo n igual a 1, eu tenho C1, 2 mais i, menos 2 menos i. Ou seja, 2i C1. Isso aqui tem que dar 1, né? Onde C1 tem que ser menos i sobre 2. Ou eu acho que eu prefiro escrever isso como 1 sobre 2i. Então, eu deduzo que eu pego 2 mais i elevado a n, subtraio 2 menos i elevado a n e divido por 2i. Como esses dois números complexos são conjugados, fazer diferença significa pegar duas vezes a parte imaginária. Isso aqui é a parte imaginária. Essa é a parte imaginária de 2 mais i elevado a n. Como 2 mais i no plano complexo está mais ou menos aqui, né? Você vê que no que você for elevando a potência a n, o argumento vai rodando. A parte imaginária, de fato, ela começa subindo, porque esse ângulo aqui é relativamente pequeno e o módulo é grandinho, né? Raiz de 5, o módulo ajuda você a parecer que está subindo bastante, quando na verdade é só por causa do módulo. Mas você vai rodar, em algum momento você vai começar a decrescer e você vai virar negativo, positivo, negativo, positivo. Você vai trocar de sinal infinitas vezes. Tá. Pessoal, mas quando eu divido 2i, aí eu vou tirar a parte imaginária. A parte imaginária é um número real, né? Sim. Ah, tá, sim. Né? A parte imaginária de 2 mais i é 1, que é coerente com isso. A parte imaginária, 2 mais i ao quadrado, dá 3 mais 4i. Então, o A2C4, você pode pensar que é esse 4 aqui, é a parte imaginária de 3 mais 4i. Tá? Bom, eu não vou fazer demonstração com muito cuidado, não. Eu vou fazer um esboço de demonstração. Um esboço de demonstração no qual acho que eu também vou querer um pouco motivar de onde saiu essa equação. Né? Porque do jeito que está enunciado, a coisa está um pouco mágica. Né?
por que você deveria olhar para as raízes dessa equação? O que essa equação tem a ver com alguma coisa, né? Por que olhar para ela? Né? Então, isso é um esboço de demonstração junto com uma ideia, talvez, do que está acontecendo, né? Ou um comentário, talvez, sobre a equação. Então, a ideia, a pergunta retórica aqui, será que existem soluções da recorrência? Relembrando, a recorrência é essa daqui, né? Que são PGs. Progressões geométricas. Tá? Ou seja, a gente está procurando uma solução dessa forma daqui. Será que isso pode dar certo? Bom, vamos tentar. Isso é uma tentativa, né? Uma tentativa assim um pouco mal motivada, né? Por que haveria de existir uma solução que seja uma PG? Tá? Talvez você possa motivar isso dando uns exemplos, fazendo uma tentativa e vendo que de fato aparecem soluções que são PGs. Ou tem outros jeitos. Mas você pode pensar que aqui simplesmente alguém teve uma ideia bacana, uma ideia que deu certo, tá? E é muito bom ter ideias, tá? Então, isso daqui, essa tentativa de fazer a n igual a lambda n, se eu substituir aqui, né, significaria que eu estaria procurando, me perguntando se isso é verdade. Tá? E agora é que vem a observação crucial, que eu posso botar lambda elevado a n em evidência. Tá? Então, para isso aqui dar certo, bom, em princípio tem dois jeitos, né? Lambda n talvez seja zero, mas isso não é muito interessante, e aliás daria errado se n for zero, né? Se a gente seguir a convenção que 0 elevado a 0 é igual a 1, né? Isso dá errado para n igual a 0. Mas de qualquer forma não daria uma solução muito interessante, daria a solução constante igual a 0 aqui, ou uma coisa realmente errada, que seria uma coisa que é 1 e depois tudo 0. Então, o interessante aqui é observar o outro lado. Observar que se isso aqui for 0, sim, vai dar certo. Né? Então, a resposta para essa pergunta retórica aqui é sim, desde que a razão lambda da PG, né, seja a raiz da equação auxiliar lambda 2 mais beta lambda mais gama igual a 0. Tá? Então, encontramos algumas soluções. Agora, algumas observações aqui. O produto
de uma solução por uma constante é outra solução. Solução aqui significa a solução da recorrência. Se eu pego uma solução e multiplico por 2, por exemplo, eu estou multiplicando por 2 aqui, aqui, aqui. Né? Então, se dava 0 antes, vai continuar dando 0 e vice-versa. E a soma de duas soluções é uma solução, uma outra solução. Então, novamente, é só olhar para cá e ver que se, digamos, a n for Bn mais Cn, onde Bn e Cn são soluções, eu posso simplesmente rearrumar os termos aqui e ver que isso vai novamente dar 0. Então, a conclusão dessas duas observações e mais daquela conta que a gente fez antes é que C1 lambda 1 elevado a n mais C2 lambda 2 elevado a n são soluções. Que é bem parecido com o que o teorema diz, mas não é exatamente a mesma coisa. Porque o teorema, ele não diz apenas que isso aí são soluções. Ele diz que isso daí são todas as soluções. Tá? É um pouquinho diferente. Então, agora a gente faz uma última observação. Se duas soluções, vamos chamar elas de AN e AN-til, satisfazem A0 igual a 0 til e A1 igual a 1 til. Então, AN é igual a N-til para todo N. Por quê? Bom, é só você ver aquelas contas que a gente fez várias vezes, né? Você vai obtendo o A2 em termos do A0 e A1, o A3 em termos do A1 e A2, o A4 em termos do A2 e A3. Então, se você começa igual e se anda igual, você vai ser igual para sempre. Tá? Um pouco mais formalmente, você pode dizer que essa observação aqui é demonstrada por indução. Né? Você prova isso aqui por indução em N. Né? E por que isso resolve as nossas dificuldades? Porque se lambda 1 for diferente de lambda 2, C1 e C2 são obtidos resolvendo o sistema né? Isso é um sistema linear, duas equações, duas incógnitas.
Se lambda1 e lambda2 forem números diferentes, o sistema tem uma solução única. Tá? Essa solução vai dar uma solução, a solução do sistema, né, vai dar C1 e C2, que obtém uma solução da recorrência que coincide com a função para 0 e 1. Se ela coincide com a função para 0 e 1, por essa observação, vai ter que coincidir sempre. Daí vem a linear. Oi? Linear. O linear, você vê que a álgebra linear aparece em vários lugares aqui. Tem um sisteminha linear aqui, mas essa observação aqui também é o que se chamaria, dizer que o conjunto das soluções é um espaço vetorial, né? Um subespaço linear do conjunto de todas as sequências, tá? Porque é um conjunto onde tem o zero, aqui não está escrito, né? Mas a sequência constante igual a zero é uma solução trivial da recorrência e é fechado por combinações lineares, ou seja, por soma e por multiplicar uma solução por uma constante. A soma C1 lambda 1 elevado a n mais C2 lambda 2 elevado a n é uma combinação linear. Isso, exatamente. Você pegou duas soluções, você obteve duas soluções aqui, né? A solução lambda 1 elevado a n e a solução lambda 2 elevado a n. Aqui você está fazendo combinações lineares das duas. E, bom, e essa condição aqui do lambda 1 ser diferente de lambda 2 é a condição para essas duas soluções aqui serem linearmente independentes. Tá? E essa observação aqui é uma garantia de que esse espaço vetorial aqui das soluções tem dimensão 2. Tá? Tem dimensão 2 porque ele pode ser descrito em termos do A0 e A1. Se ele tem dimensão 2 e eu obtive dois elementos linearmente independentes, eu tenho uma base. Tá? Então, no fundo, o que está escrito aqui é essa conversa de álgebra linear, só que sem escrever o vocabulário de álgebra linear, né? A gente está dizendo que, olha, se teve dois caras, resolve, acha aqui quem são C1 e C2, né? Então, isso é só dizer, bom, você tem um cara lá no espaço vetorial, é claro que ele é uma combinação linear dessas duas soluções, porque a dimensão é 2. Então, com a linguagem de álgebra linear, essa discussão toda se encaixa muito bem com a linguagem de álgebra linear. Bom, se a raiz for dupla, o sistema não necessariamente tem solução, né? Ou, usando a linguagem de álgebra linear, as duas soluções não são linearmente independentes, porque, aliás, elas são iguais. Obviamente, não são linearmente independentes. Então, está faltando uma outra solução. O que pode parecer um pouco estranho é por que a outra solução aqui no enunciado do teorema ela tem uma cara tão diferente. Tá? Uma resposta matematicamente correta, porém não muito satisfatória, é dizer, bom, testa, pega isso daqui, joga ali, faz a conta, não vai ser muito difícil verificar que isso dá certo. Então, isso demonstra o teorema. Tá? Isso é matematicamente correto, porém eu acho que insatisfatório, porque fica um pouco misterioso aqui como que deu certo. Você vê que deu certo, mas você não entende direito como que deu certo. Tá? Então,
ideia para fazer isso dar mais certo é o seguinte: você imagina que você vai variar os coeficientes da tua recorrência. Então, as tuas duas raízes de lambda 1 e lambda 2, elas começam diferentes, mas vão se aproximar. Tá? Então, digamos que lambda 2 seja lambda 1 mais um H. Tá? Então, se você fizer o limite quando H tende a zero, você vai ter as duas soluções. Tá? Só que se você pegar as duas soluções assim e fizer o H tender para zero, isso é o lambda 1 elevado a n, isso aqui também vai tender para o lambda 1 elevado a n, você não resolveu nada. Então, a gente faz uma combinação linear mais interessante do que essa. Essa aqui a gente joga fora, essa aqui não foi uma ideia boa. Então, se diz, olha, vamos olhar para isso daqui. Isso daqui, quando o lambda 2, lambda 1 e lambda 2 se aproximam, isso daqui está tendendo para zero. Mas eu posso multiplicar por uma constante, né? Então, eu posso fazer isso aqui. Né? E eu posso fazer o limite quando H tende a zero disso daqui. Tá? Então, isso aqui vira o limite quando H tende a zero de lambda 1 mais H elevado a n menos lambda 1 elevado a n sobre H. Se você expandir isso daqui no binômio de Newton, vai aparecer um lambda 1 elevado a n que vai cortar aqui. O termo seguinte vai ser n vezes lambda 1 elevado... Bom, a rigor elevado a n menos 1. Não faz diferença, né? Você pode botar n ou n menos 1, dá na mesma, né? E os outros termos vão desaparecer, porque os outros termos vão ter potências mais altas de H, mesmo quando se dividir por H, quando H tender para zero, isso ainda vai tender para zero. Então, essa raiz, essa solução exótica aqui, ela pode ser uma possível motivação para ela é dizer, olha, isso aparece como um processo de limite, quando as duas raízes se aproximam. Tá? Bom, isso era o que a gente tinha a dizer de teoria para a aula de hoje. Por outro lado, a gente tem alguns problemas aqui que alguns deles falando de recorrências não lineares. Então, eu sugiro a gente discutir esse problema 5 aqui que está resolvido.
Tá? Então a gente tem aqui uma sequência definida por uma recorrência não linear, uma recorrência que envolve uma raiz quadrada, né? Bem não linear. E o problema pede para a gente mostrar que todos os termos da sequência vão ser inteiros positivos. Vamos fazer um aquecimento aqui de calcular alguns termos dessa sequência. x2 é 5x1 mais raiz de 24x1 ao quadrado mais 1, só que x1 é 0, né? Então isso dá 0 mais raiz de 1, que é 1. x3 é 5x2 mais raiz de 24x2 ao quadrado mais 1, que dá 5. Mais raiz de 24 mais 1. Oba, deu um quadrado perfeito aqui, né? Acho que a gente começa a entender o que tem de interessante no problema, né? Que isso seja positivo não parece ser muito profundo. Mas por que está dando um quadrado perfeito aqui dentro da raiz, né? Pode parecer sorte, né? Então, agora a gente tem 50 mais raiz de 24, 0,1 mais, perdão, 24,00 mais 1, que dá 24,01. 25,00 é 50 ao quadrado, né? Então 24,01 é 49 ao quadrado. Então isso é 50 mais 49, né? Isso dá 99. Vamos ser corajosos e fazer mais um. x5 é 5 vezes 99, mais raiz de 24 vezes 99 ao quadrado, mais 1. Tá, vamos fazer essa conta aqui no rascunho. Dois, três, cinco, 2, 2, 5.
Bom, tem um fator 5 evidente aí, talvez a gente deva começar fatorando, né? Dividindo por 25, ou seja, dividir por 25 é multiplicar por 4 e dividir por 100. Então, eu tenho que calcular a raiz quadrada de 9,409. Acho que isso dá 97 ao quadrado, né? Isso. Tá. Então, aquela raiz ali é 97 vezes 5. Quatro, 8, 5. Tá dando certo, né? Tá dando certo e a gente pode observar alguns padrões aqui, né? A gente pode observar, por exemplo, que a diferença entre esses aqui foi 5 mais 5, né? A diferença foi 0. Que não está escrito, mas é o cara anterior. Essa diferença foi 1. E essa diferença foi 10. Né? Isso não é possível que isso seja uma coincidência. Também a gente pode observar que vamos olhar para o número maior. Esse número maior é 99 vezes 5. Esse aqui é 10 vezes 5. Esse é 1 vezes 5. Bom, aqui ele não é o maior, né? Mas ele é 0 vezes 5. Né? Então, tem coisas interessantes aí possivelmente acontecendo, tá? A gente pode talvez chutar daqui algumas fórmulas e tentar provar por indução. Isso é uma boa maneira de tentar resolver problemas, tá? Ou a gente pode vir aqui e tentar manipular isso para chegar numa forma mais amigável, tá? O material escrito faz a segunda trilha. Ele pega isso daqui e começa fazendo o seguinte: você escreve xn mais 1 menos 5xn é a raiz quadrada de 24 xn ao quadrado mais 1. Agora a gente eleva os dois ao quadrado.
Então eu passo esse para cá. E a partir daqui, a solução que está escrita, ela continua fazendo mais algumas manipulações algébricas espertas, tá? Mas como essa está ali, eu acho que eu vou preferir apresentar uma solução um pouco diferente, uma solução mais apoiada nesse aquecimento aqui, mais apoiada em adivinhar e demonstrar. Tá? Que eu acho que é uma excelente maneira de fazer matemática e que às vezes as apresentações não valorizam. Bom, que esse cara seja 5 vezes o anterior foi uma observação que a gente fez aqui, né? Na verdade está aqui, né? Isso estava na cara. A conjectura que eu acho que é mais interessante aqui é observar que esse cara, ele, na verdade, esse menos o cara lá de cima. Então a conjectura pode ser formulada assim, né? Raiz de 24 xn ao quadrado mais 1 é o 5xn, que é o primeiro termo, menos o cara anterior. Deu certo um monte de vezes. Deu certo um monte de vezes, a gente pode, talvez, ter um alto grau de confiança que isso não é uma besteira. Agora, essa conjectura ela tem ainda uma formulação meio complicada, né? Como que a gente vai provar isso? Isso aqui parece talvez só um pouquinho mais fácil do que o problema original, porque agora pelo menos a gente está tentando provar uma fórmula dada, em vez de provar que um número obtido, sabe-se lá como, é um quadrado perfeito, a gente está pelo menos tentando provar uma fórmula, mas ainda é uma fórmula meio chata, né? Porque ela ainda tem essa raiz quadrada aqui. Então, talvez a gente queira, usando essa fórmula conjectural, trocar essa raiz aqui por aquilo dali. Então, a conjectura, ela poderia ser escrita assim. Né? E agora, se isso for verdade,
É de inteiros, né? Tem todos os termos inteiros. Né? Então, a conjectura nova é que xn til é igual a xn para todo n. Ou, se você preferir, equivalentemente, a gente pode dizer que a conjectura é que o xn til satisfaz esta fórmula daqui para todo n. Não, porque se isso for satisfeito, resolveu o problema. Ou elevando ao quadrado, né? Eu posso Faltou um quadrado aqui, obrigado. Tá? Nesse ponto, a coisa ficou mecânica, né? Se a gente quiser, porque a gente acabou de ver um teorema que obtém uma fórmula para o xn, perdão, para o xn til, uma fórmula para o xn til. Então, seria só pegar essa recorrência aqui, resolver, achar a fórmula e jogar ali, né?
Na verdade, a gente nem precisa propriamente resolver a recorrência, porque os valores de C1 e C2 vão ser, não vão ser muito importantes, porque temos xn tio é C1 lambda 1 elevado a n, mais C2 lambda 2 elevado a n, onde lambda 1 e lambda 2 são as raízes. Bom, você precisa fazer a conta, que é trivial, de que essas raízes são reais e distintas. É só fazer a conta do delta aqui. B2 é 100, menos 4,96 é positivo. São raízes reais distintas de lambda 2 menos 10 lambda mais 1 igual a 0. Tá? Então vamos substituir isso aqui. Bom, a partir daqui a coisa é braçal, acho que eu vou parar, tá? O fato é que se expandir isso daí, isso dá uma identidade que o N vai desaparecer, você verifica que dá certo. Como nesse ponto eu acho que a confiança de que vai dar certo já é elevadíssima pelos exemplos que a gente fez e a conta é absolutamente trivial, acho que a gente pode parar aqui. Tá bom? Então, obrigado.